Eu acho que já temos público suficiente para iniciar a palestra. No dia de hoje, temos o prazer de ter a nossa grande convidada, Denise Pritz. Denise, muito obrigado por aceitar nosso convite, ter nos colaborado com a mudança das datas, enfim. Agradecemos muito a sua parte e sua disponibilidade. Eu gostaria de passar a palavra para o professor Valdério para fazer as apresentações honrosas da apresentação deste dia. Olha, primeiro agradecer, Denise, um prazer enorme e obrigadíssimo por ter aceitado esse convite. Por várias razões, né? Nós fizemos convite a você pela sua experiência, a dedicação no mundo da estatística, pela sua didática, pela sua experiência, pelo seu trabalho todo, dessas organizações nacionais e internacionais, por todos esses movimentos que você sempre participou e participa, fortalecendo a estatística no Brasil e fora. É de grande satisfação. Eu lembro quando eu a conheci com esse sotaque lindo na Inglaterra. Aí eu falei, você é carioca? Aí e você é onde? Eu sou capixaba. Aí você me pergunta, o que você está fazendo aqui? E o que você está fazendo aqui? Você lembra disso? Lembro. Acho que era um congresso de estudante. Vendo era congresso de estudante de pós-graduação. Exatamente. Aí, assim, vendo você nessa sua trajetória, que coisa bonita. E essa simpatia, em todas as conferências que já te assisti, e você sempre muito didática. E eu estou na Unicamp, né? Aí eu fui procurar as pessoas também para quem poderia convidar, para dar esse leque amplo desse projeto de seminários nosso aí. Aí fui falar com a Nancy, ela falou assim, sabe que uma pessoa maravilhosa para isso? A Denise. Eu falei, já convidei. Me arruma outro nome. Bom, aí temos a Denise, em summary, professora, doutorado na Inglaterra, em Southampton, professora vice-presidente da International Statistical Institute, ISI, aposentada, mas sempre nativa do ENSE, BGE, pesquisadora do Science, presidente internacional da Association of Survey Statisticians, membro da diretoria da Associação Brasileira de Estatística. Grande experiente na área da aplicação da estatística, na área de amostragem, na área de confiabilidade. Então, é um prazer enorme tê-la aqui conosco e, mais uma vez, obrigado por ter aceitado nosso simples convite. Tá bom, querida? Bom, eu tenho só a agradecer, gente. Antes de tudo, eu tenho a agradecer por vários motivos. Primeiro, pela importância e honra desse convite de estar na UFBA, no programa de poder falar no programa de pós-graduação do UFBA, um centro importantíssimo de ciência e ensino e inovação do Brasil na estatística. O Departamento de Estatística da UFBA é querido e reconhecido há muitos anos, e na área que vocês ainda desenvolveram inovações e foram pioneiros na área da especialização e de incluir no seu mestrado a ciência de dados, realmente é uma honra estar aqui. Também destaco o professor Raidonal, em especial, e o professor Valdério, duas pessoas que a gente acompanha a trajetória e tanto que construíram para a estatística no Brasil, então, e todo o departamento da UFBA, que a gente tem tido o prazer de acompanhar tanto a trajetória e tanto a movimentação dos saberes que vocês têm trazido nessa nossa comunidade estatística. Então, é uma grande honra estar aqui, eu agradeço imensamente o convite, e eu quero só lembrar uma coisa do professor Valdério, gente, antes de eu começar. Professor Valdério, a outra lembrança que eu tenho de você foi há muitas décadas, já tem décadas, você organizou uma escola de séries temporais em Vitória. E aí, um professor, acho que foi seu orientador no doutorado dos Estados Unidos, falou que só vocês mesmo começaria, no Brasil, a gente começaria uma conferência
com um coral numa igreja, que foi um coral lindo, do coral da universidade, que foi numa igreja, e terminaria a festa numa boate dançando, terminaria a conferência numa boate dançando muito. E aí eu nunca esqueci disso, que foi uma escola de séries temporais organizada com primor pelo departamento da Universidade Federal do Espírito Santo. E eu falo disso só para lembrar a todos e mostrar, né, também aos alunos e outros participantes aqui que manter a comunidade estatística viva no Brasil e se valorizando, se autovalorizando, reconhecendo que esse espaço de troca é importante, é de um valor muito grande. A gente não está aqui hoje porque nós nos conhecemos hoje, nós estamos aqui hoje porque nós, um grupo grande de pessoas nessa comunidade reconhece o valor e o saber do outro. Então, isso é algo que é importantíssimo para uma vida longa numa cadeira acadêmica e profissional. Então, muito obrigada pelo convite. Eu vou começar agora compartilhando a minha tela, posso? Pode, por favor. Então, vamos lá. Então, a minha apresentação, conforme eu combinei com o professor Valdério, o professor Raidonal, é algo sobre uma coisa que eu faço. Eu faço há muitos anos, eu faço desde que eu me lembro que eu entrei no IBGE, que eu trabalhei mais de 30 anos no IBGE, em 1987. Entrei no IBGE em 1987, gente. Deve ter colegas aqui na audiência que não tinham nascido em 1987, mas é isso, a gente vai ficando com tempo de quilometragem. E sempre trabalhei na área de produção de estatísticas públicas. Antes disso, eu tive outros trabalhos ainda, como estatística júnior, mas a minha carreira foi feita na produção de estatísticas. E é uma área que nem sempre as pessoas vislumbram como uma área onde você tem métodos estatísticos, né? A gente sempre acha assim, eu vou fazer um questionário e vou fazer perguntas para as pessoas. E toda a área de método, né, de pesquisas quantitativas, que a gente fala de survey methods, tem muita técnica estatística, métodos estatísticos. Inclusive, quando eu fui fazer doutorado, porque era numa área que relacionava séries temporais com pesquisas por amostragem, tinha gente que perguntava para mim assim, não, mas você vai fazer doutorado nessa área? Os livros, as fórmulas já não estão lá no livro do Cochrane? Aí a gente pensava assim, como que pode ter alguém achar que uma área não tem saber, não tem desenvolvimento? Então, inclusive, antes de ir para continuar com a área de survey methods, eu vou contar para vocês uma coisa que meu orientador de doutorado me contava. E ele era muito especial. Ele falava assim, um dia, a minha sala era em Southampton, Universidade de Southampton, no nono andar de um prédio. A minha sala ficava num lado do andar, a dele do outro. Uma vez ele chegou lá na minha sala e falou, você já foi a um seminário essa semana? Eu falei para ele assim, não teve nenhum seminário da matemática e estatística. Ele falou para mim assim, não foi isso que eu te perguntei. Eu te perguntei se você já foi a algum seminário. Aí ele me levou até perto da janela e falou, olha, ali é o Arts Department, ali é Geography, ali é music, ali é social sciences. Você tem que ir no seminário das outras áreas para você entender que ciência e inovação não é feito só na área da matemática, da estatística, é feito em várias áreas. Então, essa valorização do saber do progresso e de que todas as áreas, mesmo que a gente não compreenda ou tenha até um preconceito, às vezes, de falar, não, o que é inovação nessa área? Todas as áreas têm. Então, isso eu aprendi muito e eu vivo muito isso com pesquisas quantitativas, porque tem uma ideia isso não é uma reclamação de jeito nenhum, é um reconhecimento para que a gente possa avançar, que às vezes é uma área que ela é pouco compreendida ou vislumbrada como uma área na qual você precisa de métodos e inovações. Então, eu vou aqui tendo o prazer de continuar para vocês. Então, primeiro, eu queria definir estatísticas públicas ou oficiais, né? E elas, na verdade, são uma ferramenta para o desenvolvimento, né? Com elas, são com as estatísticas públicas oficiais que a gente faz mensuração do bem-estar de uma sociedade, definição e avaliação de políticas públicas,
Decisão sobre investimentos na iniciativa privada, porque a gente acha que a iniciativa privada não vai usar os estatísticas oficiais, ela vai, desde o índice de preço que vai no contrato, até a ter decisão de montar um negócio. Né? E também o acompanhamento conjuntural é um outro exemplo da economia. Só que a gente está num contexto hoje, que é um contexto como a gente sempre acha que é só hoje, mas o futuro é todo dia e a gente tem o contexto da inteligência artificial, do método de machine learning, e cada vez mais a demanda por estatística que sejam oportunas, né, tempestivas, né, que cheguem logo, e desagregadas para grupos, para áreas, para setores, para níveis geográficos. Então, cada vez mais a gente tem que otimizar a produção de estatísticas públicas, né? Hoje, cada vez mais, a gente tem um ecossistema de dados para a produção de estatísticas oficiais. Tanto que você tem, o que eu boto aqui é INE, Institutos Nacionais de Estatística. E quando eu falo isso, gente, é aqui no mundo todo. Isso é uma outra questão que a gente tem que entender. O IBGE, por exemplo, participa representando o Brasil todo março numa reunião que tem 140 países, United Nations Statistics Commission. Então, assim, tudo que a gente faz aqui, ou até o que a gente falta fazer, ele está em acordo com o desenvolvimento mundial dessa área. Então, a gente tem dados que são produzidos pelos órgãos oficiais de estatística, a gente tem o setor público, os ministérios produzindo dados também para estatísticas oficiais. Por exemplo, você vai lá, você hoje acessa a base do cadastro único. Né? Então, você tem famílias em situação de pobreza que estão registradas no cadastro, você tem dados e estatísticas de lá. Você pode não ter o dado individual, mas tem estatísticas de lá. Assim como no Ministério do Trabalho, você tem dados que vêm dos registros do Ministério do Trabalho, agregados, mantendo confidencialidade. Você também tem o setor privado, que produz dados o tempo todo, por exemplo, as telecom. Né? Todas as companhias de telecomunicação produzem dados e não há acordos suficientes para lidar com aqueles dados, e aí as pessoas cobram e falam assim, não, mas como que o IBGE produz, ainda não produz isso com dados de telefonia? Porque os dados de telefonia são proprietários, gente, e as empresas não fazem acordo para fazer. E quando o dado é proprietário, para a estatística pública tem um problema. Você não tem governança do dado nem quando ele vai ser entregue para você. Então, se você tem uma data para produzir uma estatística pública que tem que sair todo início do mês, se o dado não vier, você faz o quê? Tomar sorvete? Não, você fica em dívida com a sociedade. Então, tem formas, isso está caminhando, mas... E a outra questão, hoje, cada vez mais, é o que a gente chama de Citizen-Generated Data, dados gerados pelos cidadãos. Então, cada vez mais, você hoje, a United Nations Statistics Division, já tem um protocolo que foi acordado, que chama Protocolo de Copenhague, para guidelines, guias de como você usar dados gerados pelos próprios cidadãos para o bem-estar da população. Então, agora a gente tem um ecossistema com parceiros que não são usuais nessas dimensões, né? E a outra questão ainda agora é a relevância de informação estatística e geoespacial. Claro que a gente já usa dados de satélite. Por exemplo, a gente já teve tese na ENSE de doutorado que era utilização de dados de luz noturna vista por satélite para ver se ajuda na projeção e na estimativa de população em áreas. E tem uma tese sobre isso, foi a primeira tese de doutorado do programa da ENSE. Tem prós e contras, né? É um dado que você adquire e você consegue usar, ao mesmo tempo você tem que fazer enormes limpeza, porque a luz noturna pode ser de uma fábrica. Então, você tem áreas com população com baixa luz noturna, né? Pontos de luz noturna. Então, tudo isso está no âmbito, né, da produção de dados e da estatística pública. E esses mesmos dados podem ser utilizados também para criar modelos de regressão que ajudam a melhorar as estimativas da amostra, o que a gente chama de Model-Based Estimation. Então, o mundo é cheio de dados.
Muitas das coisas que eu vou falar aqui e dessa granularidade de dados, ela nos remete aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Então, em 2015, líderes dos 193 países, incluindo o Brasil, acordaram 17 Objetivos Globais de Desenvolvimento Sustentável. O Brasil propôs, no ano passado, mais um, que é chamado o 18, eu vou mostrar, não sei se vocês vão ver, mas eu não sei se está aparecendo minha Zezinha, mas eu vou mostrar para vocês que está aqui o 18, que é a igualdade étnico-racial. Os países podem propor mais objetivos. O Brasil propôs e foi aceito e foi apoiado pela CEPAL, que é a Comissão para a América Latina e Caribe das Nações Unidas. E nesses 17 objetivos, o que acontece? Olha, você tem os objetivos que foram acordados entre os países, mas aí você tem o trabalho de base que diz o seguinte, e esses objetivos foram acordados em 2015, teriam que ser acompanhados até 2030, falta só 5 anos para chegar lá, e dali foram criados indicadores para acompanhamento do desenvolvimento sustentável, né? Das metas do desenvolvimento sustentável. Então, está aqui o site das Nações Unidas, onde trata aqui das questões do que a gente chama de indicadores do desenvolvimento sustentável com dados estatísticos. Bom, o Brasil trabalha intensamente com isso, passou um tempo grande sem trabalhar, infelizmente, no período atrás, teve um governo, teve um movimento do governo federal um tempo atrás que não queria tratar das coisas do ODS, inclusive parou de participar de reuniões, já tem algum tempo que voltou, e que o novo governo voltou ao seu plano de desenvolvimento, de objetivo de desenvolvimento sustentável. E essa aqui, por exemplo, é a página do IBGE, que é num consórcio, não só do IBGE. O IBGE tem a página, mas tem várias instituições governamentais que trabalham nesse consórcio, onde você encontra os indicadores e você tem 17 objetivos, você tem 169 metas e você tem 247 indicadores para acompanhar. Por exemplo, no objetivo 1, que é a erradicação da pobreza, você tem um dos indicadores, uma das metas é a redução da pobreza até um certo nível tal, até 2030, em todos os países do mundo, e no Brasil a gente acompanha com dados do IBGE, da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, com proporção de pessoas em situação de pobreza, de acordo com uma linha de pobreza que é estabelecida comparativa para o Brasil, mas estabelecida internacionalmente, na qual ela é feita comparativamente para o Brasil. Tratar da questão da infraestrutura de dados no mundo é algo que não para, né? Então, por exemplo, eu trago aqui esse trabalho que foi feito pela National Academy of Science, Engineering and Medicine dos Estados Unidos, que é uma publicação excelente sobre a ideia de como é que você monta uma estrutura nacional de dados, isso para os Estados Unidos, mobilizando, então, a informação para o bem-estar. Então, quando a gente fala aqui do ecossistema de dados, a gente fala de um ecossistema de dados que vai ter que ter em cada um dos países e no nosso também. O nosso já tem um ecossistema de dados com vários dados, várias relações entre dados de governo, de ministérios e do IBGE, mas a gente não pode parar o avanço. Quais são as fontes típicas de estatísticas públicas? O censo, tivemos agora em 22, pesquisas amostrais, como a maioria das pesquisas do IBGE, registros administrativos, e aí a gente tem registro do Ministério da Saúde, que é o SIM, Sistema do Ministério da Saúde, a gente tem dados do INEP, nós temos dados do Ministério do Trabalho, nós temos dados do Ministério, dados que tratam de imigração e emigração. Então, assim, os registros administrativos, eles também são usados para fins estatísticos. E
E a gente entender, por exemplo, na ENS, por exemplo, a gente tem uma cadeira obrigatória no primeiro trimestre, que agora vai passar a ser semestral, do curso do mestrado e doutorado, que chama Sistema de Informações Estatísticas e Geográficas, porque a gente apresenta, né, esse oceano de informações estatísticas e geográficas, que são estatísticas públicas, que estão disponíveis para o trabalho, o conhecimento e acompanhamento da realidade brasileira. Também há outras fontes de dados, que são o que a gente chama de fontes alternativas de dados, que são dados gerados por máquinas, por sensores, o data scraping, internet e redes sociais, dispositivos móveis e GPS, transações comerciais e dados financeiros e informações geocientíficas. No IBGE, por exemplo, tem uma das partes do índice de preços, que é passagens aéreas, preço de passagens aéreas, ele já é coletado por web scraping, tá? Mas olha a complexidade. Você vai fazer um robozinho para o web scraping na página da companhia aérea. Só que a página da companhia aérea é a página da companhia aérea. Se eles mudam a página, o robozinho para de funcionar, porque mudou a página, né? Então, o IBGE teve que fazer um acordo com as várias companhias para tentar ter algum aviso prévio sobre mudanças da página para poder ajustar o robô que coleta os dados para o índice de preço a tempo. Então, tudo que parece trivial tem uma responsabilidade, porque, por exemplo, no caso do IBGE, por exemplo, você tem uma portaria de metas que é publicada todo início do ano e que diz em que época do ano o IBGE tem que publicar cada um dos dados. E não pode passar, em especial os conjunturais, que são dados de indicadores como índice de preços ou taxa de desocupação. Os tipos de Big Data, eles podem ter o que a gente chama de uma tipologia, né? Dado gerado por pessoa, dado gerado por máquina e dados gerados em processos. No caso desse uso do Big Data, a gente, por si só, poderia, vou voltar um slide, poderia ter uma apresentação inteira sobre isso e como isso está sendo utilizado na área de produção de estatísticas públicas. Mas esse não é o tema desse seminário. O tema desse seminário é dizer para vocês o seguinte: a gente sabe que existe Big Data, a gente está utilizando Big Data na produção de estatística pública, mas a pergunta é por que eu ainda preciso de pesquisas quantitativas e que tem no fundamento delas que é importante, tá? Mesmo assim, eu vou tratar o caso do chamado Big Data, que é o seguinte: mais dados não necessariamente são melhores dados, né? E uma vez disseram para mim assim: você precisa um novo problema? Procure num livro antigo. E aí, esse exemplo que eu estou colocando aqui, ele é clássico na parte para quem estuda amostragem e pesquisa quantitativa. A Literary Digest era uma revista muito, muito conhecida nos Estados Unidos, e ela tinha também nos países, tinha até no Brasil. No Brasil, eles editavam uma revista que meu pai lia, chamada Seleções. E eles faziam sempre uma pesquisa de intenção de voto. Em 1936, eles fizeram uma pesquisa de intenção de votos, e você imagina que em 1936, por telefone, eles tiveram 2,4 milhões de respondentes. Olha, imagina isso, 1936, 2,4 milhões de respondentes, um sucesso. E o resultado da pesquisa deu errado, porque eles diziam que o Alfred Landon iam vencer o Franklin Roosevelt nas eleições presidenciais, e quem venceu foi o Roosevelt em 46 dos 48 estados americanos. E depois se verificou que tinha um viés forte de seleção. Por quê? Porque a revista Literary Digest, ela era lida por pessoas de classe econômica alta, né? Média alta, alta. Além do que
ela também era distribuída, ou tinha também uma questão de pessoas que tinham telefone e carro. Aí, gente, aí o voto foi de uma parcela da população, e aí a gente tem um viés de seleção muito grande. E muitos dados que a gente chama de dados orgânicos, né, que eles não são gerados com um processo de pesquisa controlado, eles podem ter vieses, eles têm viés de seleção, eles podem ter viés de cobertura, não quer dizer que uma pesquisa quantitativa também não possa ter, né? E eles têm qualidades e também tem desafios. Então, eu vou falar aqui um pouquinho, né? E antes disso, eu vou falar o seguinte, só para a gente fechar um pouquinho, daqui a pouco a gente vai fechar a questão do Big Data, dizer o seguinte, olha só, o Big Data, ou fontes alternativas de dados, eles são difíceis de usar para estatísticas públicas, mas não quer dizer que não está sendo usado ou não está sendo estudado. Então, por exemplo, eu faço aqui uma propaganda de um hub de Big Data, que é apoiado pelas Nações Unidas, né, que é o UN Big Data Regional Hub, que no Brasil ele é sediado pela ENSE, e ele tem um trabalho em conjunto com várias pessoas. Se eu não estou enganada, o professor Raidonal também tem contato com esse hub, né? Inclusive, ele foi da banca de doutorado de uma tese de uma das pessoas que estava trabalhando com data linkage e tudo, que também é associado ao hub. E, nesse caso, tem vários grupos que trabalham junto, como o FPB, o Laboratório de Agricultura da UFPE, o Banco Interamericano. Então, e aqui são 2 exemplos por exemplo, nós tivemos em 22 um workshop de web scraping, e tivemos aqui esse festival de dados, que foi mais recente, agora em 24. E se vocês forem na página da ENSE procurar o Hub, né, o Centro de Pesquisa, o Hub, estão todas as atividades lá, e sempre tem seminário. Mas aí eu fecho o parêntese um pouquinho para dizer o seguinte, tá, então, mas o seminário é sobre pesquisa quantitativa, então vamos voltar. O que é uma pesquisa quantitativa? É um método sistemático para obter informações visando construir descrições quantitativas dos atributos da população. Ela envolve um processo lógico de investigação e que ela tem etapas bem definidas e métodos estatísticos para cada uma das etapas, tá? E se a gente for fazer o fio da etapa, ela vem de identificação do problema, obtenção da informação, tratamento, análise, apresentação e disseminação. Porque quando a apresentação e a disseminação não é bem feita, aquele recurso que foi colocado na pesquisa também é desperdiçado. Então, por exemplo, na questão de disseminação, tem práticas estatísticas que é de controle estatístico de confidencialidade, Statistical Disclosure Control, que são seríssimos. Então, isso também está no processo de pesquisa, do início ao fim. Qual é a vantagem de uma pesquisa quantitativa? Que ela é um processo controlado de coleta de dados para um dado objetivo específico. Então, eu tenho um problema, eu quero mensurar questões associadas àquele problema. Ela tem uma população-alvo e uma população pesquisada definida. Eu digo que eu vou coletar informação sobre as pessoas residentes do Brasil em domicílios particulares e coletivos. Ponto. Pesquisada é aquela população que está residente em todos os domicílios. E eu tiro uma amostra dessa. Se eu vou fazer uma pesquisa de empresa, eu vou dizer, olha, a minha população-alvo é empresas constituídas, empresas em operação, empresas de comércio e operação no Brasil.
E qual é a minha população de pesquisa? Olha, as empresas em operação, eu tenho que ter um cadastro para selecionar a amostra. Então, vou ser a população alvo são as empresas de comércio, empresas que atuam na atividade comercial. E a população de pesquisa é aquela que está no cadastro. Então, é aquela que tem empresas formalmente constituídas com CNPJ no Brasil, que é onde eu vou ter um cadastro de CNPJ para poder tirar a amostra. E as empresas informais? Nessa pesquisa não estão no âmbito, mas elas podem ser pegas por uma amostra que é diárias, onde a gente seleciona, a gente lista todos os estabelecimentos e seleciona. Uma pesquisa quantitativa tem um arcabouço inferencial bem definido e eu posso reproduzir os seus resultados. Outra questão interessante é que ela permite uma análise multivariada do fenômeno. Quando você olha um questionário de uma pesquisa, além de você perguntar sobre o trabalho infantil, né, se tem alguém, se alguma criança, se algum jovem abaixo de 14 anos trabalha ali naquele domicílio, você consegue ter informações que dizem quantas pessoas tem no domicílio, qual a escolaridade das pessoas do domicílio, se tem outras pessoas trabalhando no domicílio. Então, você não vai fazer uma análise daquele domicílio, mas você vai conseguir analisar um fenômeno que é, olha, em quantos domicílios que eu tenho um jovem trabalhando abaixo de 14 anos, eu tenho responsáveis pelo domicílio com escolaridade tal. Então, que isso é uma coisa, às vezes, que com o Big Data a gente não tem. A gente tem muita informação sobre algo, mas sobre poucas variáveis. Então, quando você vai, por exemplo, estudar fenômenos sociais, te falta informação. Você precisa fazer um match, um link com outro dado para o qual você não tem o mesmo registro para poder fazer. Então, isso é algo que essa análise, como a gente fala, vou falar uma palavra em inglês, que é self-contained, é algo importante que vem de uma pesquisa quantitativa. E por isso que elas são muito utilizadas para tratar de temas complexos, tá? Elas têm métodos conhecidos para mensuração da qualidade e precisão das estimativas. E todo mundo acha que o maior problema de uma pesquisa é o erro amostral. O erro amostral é o menor problema que a gente tem, porque ele é mensurado. Eu seleciono uma amostra, eu sei calcular o erro amostrado, eu sei botar intervalos de confiança nas estimativas. E a gente tem vários outros instrumentos ou bases de dados com quais a gente faz estimativa que a gente não consegue ter um intervalo de confiança para aquele dado, no sentido, mesmo que não seja no sentido da aleatorização, um grau de confiança naquela informação, tá? E também permite análise e tratamento de não resposta. Esse aqui, eu vou passar rapidinho esse slide, mas ele é muito interessante. Ele é de um manual da United Nations Commission para a Europa, que chama sobre o processo geral de produção de estatísticas através de pesquisas quantitativas. E aí vocês veem que tem todas as etapas: especificação da demanda, planejamento, construção, coleta, processamento, análise, disseminação, documentação e avaliação. E cada um desses processos, eles têm subprocessos, né? Eu preciso elaborar o instrumento de construção, eu preciso elaborar o instrumento de coleta, eu preciso desenvolver os processos, eu tenho que saber os fluxos de trabalho, eu tenho que testar os sistemas de produção. Então, tem um manual inteiro que trata sobre isso. Aqui, rapidamente, a gente fala, olha, como eu já falei das pesquisas quantitativas, eu vou só dizer as fontes alternativas que a gente tem, que a gente chama de dados orgânicos, que a gente nem sempre tem a população-alvo bem definida, né? Quando eu pego um grupo, por exemplo, a gente trabalha com pessoal, com a equipe do Comitê Gestor, com Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. Tem um grupo de estatística forte lá no CETIC. E aí eles têm um sistema que é o CIMET, que é para medir a sua velocidade de upload e download. Se vocês clicarem aí na internet, CIMET é ótimo para medir o seu provedor. Só que toda vez que você mete numa medição, você não sabe se aquele P é uma pessoa ou é uma empresa. Então, eu sei que eu tenho uma medição de velocidade da internet. Eu só não consigo separar
se eu estou se eu estou atendendo ao indivíduo ou à empresa. Então, você sempre tem alguma coisa que você tem uma população-alvo que você pode não estar bem definida, tá? Tem métodos de diferença que ainda estão em desenvolvimento e podem acontecer problemas de reprodutibilidade, porque os dados mudam a forma deles aparecerem ou muda o algoritmo com que ele é oferecido a você e aí você não consegue reproduzir o resultado. Agora, pesquisas quantitativas têm muitos desafios, né? Você fazer uma amostra, você ter uma pesquisa, você tem que ter um cadastro. Então, vamos dizer, no censo eu não tenho um cadastro das pessoas, mas eu tenho um cadastro de áreas. Eu tenho os setores censitários que o IBGE passa, que são unidades mínimas de área, com 200 a 300 domicílios, que o IBGE, se você for uma página do IBGE, você tem a área, você tem o mapa e tem a descrição do setor, que são áreas contíguas no território todo. Então, cada recenseador recebe aquele trabalho. Ele chega lá e lista todos os domicílios que estão naquela área e cria o Cadastro Nacional de Endereços para fins estatísticos. Então, você tem que ter cadastro. Se você não tem cadastro, você não consegue fazer pesquisa quantitativa. Cada vez mais você tem as questões da não resposta, você tem dificuldade de mensuração de erro de medida, porque você não consegue... Como é que você mede erro de medida? Reproduzindo o experimento. Aqui você não vai refazer, você não vai perguntar 2 vezes a mesma coisa para a mesma pessoa, você tem alguns métodos de fazer mensuração de erro de medida, mas não é fácil. E você pode acontecer de você ter, além do custo, uma impossibilidade de fazer uma pesquisa, como aconteceu, por exemplo, na pandemia. As pesquisas do IBGE são pesquisas presenciais, ficamos sem coletar um tempo e conseguimos mudar várias para uma que a gente chamava de pulse, né? Pesquisas pulso, para na hora conseguir alguma informação via telefone, tá? E claro que como é um processo complexo, o tempo entre a coleta da informação e a entrega da informação à sociedade, ela não é curta. Nas pesquisas conjunturais até são, mas nas pesquisas que a gente chama estruturais, as grandes pesquisas, ela não é curta. E isso é uma demanda da sociedade, né? As fontes alternativas têm alguns desafios também. Viés de seletividade e cobertura, delimitação do estado, privacidade das informações. Então, na verdade, é o seguinte, quando você dá ok para o Facebook alguma coisa para suas informações, você não deu ok para ele fazer um match ou um pareamento de dados com o LinkedIn, né? Mas você tem informações aqui que você pode precisar da outra fonte. E aí você tem um problema, porque você, a rigor, mesmo um pesquisador que esteja autorizado a usar uma dessas fontes, não está autorizado para fazer o pareamento das fontes. E tem as questões de acesso. Em busca de soluções, o que é importante? A gente tem que reconhecer que o trabalho de coleta de informação, de produção de informação, é um trabalho estatístico que envolve pesquisa científica, desenvolvimento de método em todas as suas etapas. E a gente quer cada vez mais formar pesquisadores e encorajar jovens ou não tão jovens. E eu falo estatístico para trabalhar nessa área. Mas quando eu falo estatístico, eu não estou falando assim, fulano é um engenheiro que está fazendo... Não é isso que eu estou falando. Eu falo estatístico num termo mais abrangente, que é ou a pessoa que está se dedicando a trabalhar com estatística. Mas é importante também que tenham estatísticos, que tenham uma formação de estatístico, que também se interessem por essa área. E a gente sabe que tem poucos, o professor Raidonal sabe disso, sabe que são poucos, que quando a gente se reúne para fazer um grupo para a escola de amostragem e métodos de pesquisa, são poucas pessoas no nosso Brasil que se dizem eu trabalho nessa área, né? Então, a gente quer agrupar pessoas nessa área. Métodos estatísticos na produção da informação. Olha, a amostragem é largamente utilizada, né, para você obter os dados. Os métodos de pesquisa quantitativa, por exemplo, elaboração de questionários. Há métodos e métodos, há testes. Eu sou membro da American Association for Public Opinion Research. E é uma associação maravilhosa, onde ela trata desde de métodos de amostragem
a métodos de desenvolvimento de questionário, a guias para uso de aprendizado de máquina em pesquisas. É muito interessante, porque a gente imagina que, assim, eu canso de ver, gente, eu canso de ver, a pessoa entrega para mim, a pessoa fala assim, ai, vem ver aqui para mim, a pessoa, eu vivo fazendo todo questionário que aparece, para você, preenche o questionário de avaliação, eu faço todos. Por que eu faço todos? Porque eu adoro ver problema de questionário. Então, elaboração de questionário é algo que todo mundo sabe fazer. No outro dia, eu fui para um hotel. Um hotel bom, eu estava numa conferência, me recomendaram um hotel bom, muito bom. Aí eu recebi o formulário do questionário, depois para avaliação. Olha, eu vou para um hotel bom, o hotel era bom, fazia tudo direitinho e o questionário veio. Sobre a qualidade do hotel, aí tinha alguma coisa sobre se te surpreendeu. Aí eu falei, bom, eu pensei na hora de responder, não me surpreendeu, porque era aquilo que eu estava esperando de um hotel bom. Aí se você bota uma avaliação baixa numa pergunta mal feita, parece que você não reconhece a qualidade do hotel. Mas se você vai para um hotel bom, você não fica surpreendida porque ele é bom. Então é o tipo de pergunta que você faz o que com ela depois? Se disser não me surpreendeu, né? Então a relação de fazer questionário, e eu tenho essa coisa, tem gente que brinca de outra coisa. Podem me mandar qualquer pesquisa, eu faço todas. Eu respondo todos os questionários, porque eu vou colecionando no meu hall, falando assim, gente, eu respondi isso, que estranho, né? Então, prestem atenção quando vocês forem responder questionários. Você tem toda uma área chamada método de estimação em pequenos domínios. O que acontece? Você faz uma pesquisa nacional e ela é planejada para dar resultados por estado. Ela não é planejada para dar resultado por áreas menores do estado. Mas várias das políticas públicas, elas são planejadas num nível abaixo do nível do estado. Então, há métodos que a gente chama métodos de estimação em pequenas áreas, que integra os métodos de amostragem com a modelagem estatística e dados auxiliares, além da pesquisa que a gente fez, da pesquisa por amostragem, para obter estimativas que possam ter boa precisão e boa qualidade, apesar da pesquisa não ter sido feita com o foco de produzir estimativas naquele nível. Tá? E aqui, como eu falei, a área também de ligação de registros, de pareamento de dados e meta-análise. O que eu preciso método estatístico? Eu preciso método estatístico para definição do desenho da amostra, crítica e imputação das informações, ajustamento de não resposta, integração dos dados, combinação de amostras probabilísticas e não probabilísticas. Então, eu tenho uma amostra grande probabilística, que ela me dá como se fosse uma base de todas as variáveis sociodemográficas de uma população, e eu quero um item muito específico, que pode ser que eu só consiga com uma amostra não probabilística. E como é que eu uso essa amostra probabilística grande, massiva, né, sólida, para ajudar na ponderação da amostra não probabilística? Tem saído vários artigos sobre isso, vários, tá? Estimação de viés, estimação de modelos na presença de dados faltantes, a questão do sigilo e confidencialidade e a utilização de dados administrativos, que é aparelhamento de dados. Então, nós trabalhamos com método estatístico o tempo todo. Isso aqui é um mini panorama aqui de ambientes nacionais e internacionais onde a gente trata de métodos para pesquisas quantitativas. Por exemplo, a International Association of Survey Statisticians, que é do International Statistical Institute. Aqui, como eu falei, de Small Area Estimation, vocês vão ver para cá aqui, ó, essa conferência, tá vendo? Uma conferência de estimação em pequenas áreas
pesquisas e ciência de dados. Eu vou nessa conferência na semana que vem, eu estarei lá, tem uma apresentação lá. Esse aqui é um programa de Michigan, é um programa de um mestrado em Michigan, é um programa em pesquisa e data science. Aqui, uma mini propaganda do programa de mestrado e doutorado da Escola Nacional de Ciências e Estatísticas, que é População, Território e Estatísticas Públicas, e aqui, onde alguns de nós estivemos juntos em Campinas, porque Campinas sediou, Campinas fez a generosidade, a Universidade de Campinas, através da professora Nancy, toda a sua equipe, toda a equipe do departamento, de sediar a escola de amostragem e métodos de pesquisa, né? Que nós temos, já é a sexta, é um evento apoiado pela ABE, Associação Brasileira de Estatística. O que acontece com as pesquisas quantitativas, como eu falei? Elas são direcionadas, realmente, não é que elas são direcionadas, elas permitem você encontrar evidências sobre temas complexos. Então, está aqui uma página da Agência de Notícias do IBGE, né? A gente tem aqui a PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínuas, que está aqui com os dados que são mercado de trabalho, ocupação, desocupação. O censo, né, que tratou, inclusive, conseguiu dar uma estimativa, né, uma contagem, mas que também é uma estimativa que o censo tem, ajustes de cobertura e tudo, que são sobre pessoas com deficiência ou, por exemplo, com autismo, tá? E aqui um outro exemplo de uma pesquisa do IBGE, pesquisa anual de indústria da construção. E aí ela dá estatística sobre a indústria da construção. Internacionalmente, nós temos vários grupos de trabalho, entre esses aqui das Nações Unidas, ele não, errei, gente, Intersecretariat Working Group on Household Service. Então, é um grupo internacional que trabalha, claro, voluntário, que trabalha com os saberes e produz saberes no suporte ao avanço das pesquisas domiciliares. Como você vê, os temas aqui são coordenação e integração, amostragem e desenho de questionário, preparação da pesquisa e treinamento da equipe de campo é importantíssimo, coleta de dados, processamento e disseminação e qualidade dos dados. Aqui, eu estou botando aqui em cima uma notícia que é o seguinte, existe um handbook, um manual sobre pesquisas domiciliares que foi editado pela UN. Essa já é a terceira edição, tá? E ela está acontecendo agora e vai sair um manual novo. O Pedro Silva está escrevendo um dos capítulos desse manual, participa também do grupo editorial dele. Então, assim, eu botei isso para dizer o seguinte, não é a Denise, ou não é o IBGE, ou não é aqueles poucos professores da ENSE, os poucos professores que estão espalhados, né, no Brasil, que tratam de métodos de pesquisa. O mundo trata de métodos de pesquisa quantitativa e a gente até trata pouco aqui no Brasil, tá? Isso aqui, por exemplo, a gente está... Ih, gente, prazo. Eu sei que meu tempo está se esgotando. Aqui, por exemplo, aí eu trago das Nações Unidas, do site das Nações Unidas, algo que diz o seguinte: pesquisas domiciliares constituem a principal fonte de informação para 80 indicadores dos ODS. Então, assim, pesquisas quantitativas. A pergunta é, eu ainda preciso tratar disso? Quer dizer, ou eu posso ter a visão simplista que na era do Big Data, da informação, eu não preciso mais. Eu diria que precisa. E eu juro que eu não estou defendendo o meu trabalho, tá, gente? Porque eu já trabalho há quase 40 anos, então eu não estou dizendo assim, não, ela está com medo de ficar sem trabalho. Não, eu não estou. Eu juro que eu não estou com medo de ficar sem trabalho. É porque realmente é algo que a gente precisa ainda trabalhar. E eu vou dizer só rapidamente aqui, eu vou usar 4, 5 minutos, eu vou passar muito rápido. Mentira, eu estou mentindo, tá? Não vai ser 4, 5 minutos, mas já está acabando. De pesquisas realizadas pela Science. O que acontece? Quando eu me aposentei do IBGE, um dos trabalhos, eu já tinha trabalhado para a Science, que é a Sociedade para o Desenvolvimento da Pesquisa Científica. Ela é uma cooperativa, né, de pessoas que trabalham na área de métodos de pesquisa quantitativa.
E a gente trabalha a gente faz muitas pesquisas, nossos grupos fazem muitas pesquisas complexas, pesquisas domiciliares complexas, e assim, a gente tem uma história de mais de 25 anos. Ela foi fundada, a Science, em 1993. Lá atrás, ela foi fundada como uma cooperativa de professores e pesquisadores do IBGE, onde a gente queria estimular, né, projetos nessa área. Hoje, ela já não é mais ligada à ENSE, ela é uma cooperativa independente, mas carrega o carinho pela ENSE no coração, de onde nós iniciamos, né? Vários membros da cooperativa são ex-funcionários, né, aposentados da ENSE ou do IBGE. Então, por exemplo, falando aqui sobre a Covid, a UFPB, na pessoa, inclusive, do professor Emílio Coelho, fez uma pesquisa, precisava, junto com a Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba, fazer uma pesquisa, ainda na época, no finalzinho, ainda estava com a Covid, mas já estava no momento que as pessoas podiam ter mobilidade. Foi feito um estudo para domiciliar, para conhecer como a pandemia afetou naquela época, estava afetando a vida das pessoas. Essa pesquisa ela ia com um agente de coleta da Science e um agente de saúde do município. O agente de coleta da Science fazia a entrevista, foi uma pesquisa por amostragem, e o agente de saúde fazia coleta de sangue e também aquele do teste da Covid. Foi um trabalho muito bonito que a Science fez junto com a Secretaria de Saúde da Paraíba, com a equipe do Observatório de Síndrome Respiratória da UFPB, e como estatístico, que era o coordenador da pesquisa lá, era o professor Emílio Coelho. Essa pesquisa aqui, eu tenho muito orgulho dela. Eu fui coordenadora técnica dessa pesquisa. Ela é o seguinte, ela tem a ver com o desastre que aconteceu no Rio Doce, aquele desastre que aconteceu em Mariana. Lembra? 2015, aquele desastre em Mariana, aquele desastre ecológico que aconteceu com o rompimento da barragem e que levou a muitas mortes e milhares e milhares de metros cúbicos de lama que saíram de Minas Gerais e foram parar no litoral do Espírito Santo. Nós fizemos um projeto junto com a FGV e era uma pesquisa domiciliar na área atingida dos 45 municípios e em áreas não atingidas, para a gente poder fazer comparação de avaliação de impacto, áreas não atingidas que tiveram, mas que tinham a mesma modus operandi em questão de terem rios, terem o mesmo nível socioeconômico, terem escolaridade parecida da população. E aí nós fizemos uma pesquisa em 10 mil domicílios, coletamos 5 mil entrevistas na área atingida, 5 mil entrevistas na área não atingida. Fizemos um questionário, era longo, inclusive ele pegava histórico laboral de 8 anos, porque foi em 2015 a pesquisa, então a gente perguntava para a pessoa o que ela trabalhava hoje e o que ela trabalhava em 2015. Para fazer isso, para ela chegar lá em 2015, a gente tinha que fazer um histórico, perguntando para a pessoa, antes disso, qual o trabalho que você tinha, antes desse, qual o trabalho que você tinha. A pesquisa foi um sucesso, ela foi autorizada pelo Ministério Público Federal, que estava tratando do processo de ressarcimento, de compensação das empresas mineradoras para a equipe, para os moradores. E nós fizemos uma pesquisa muito grande nesse site do projeto Rio Doce FGV, ele tem um vídeo muito bom que explica o desastre e a pesquisa, tá? Essa é uma outra pesquisa que a gente também fez, só falando de temas complexos de pesquisas nacionais. Essa aqui é uma pesquisa nacional que a Science fez agora. Todas essas informações podem ser encontradas, que é o Estudo Longitudinal de Saúde dos Idosos, onde você vai em várias ondas, você volta aos mesmos domicílios, às mesmas pessoas para acompanhamento de saúde, pesquisa de saúde. Essa aqui está no ar agora, Estudo Nacional de Amamentação e Nutrição Infantil. Ela é uma
ela é uma pesquisa que ela é feita junto com a UFRJ, e ela tem um questionário para a mãe, tem um questionário sobre a família, ele pesa as crianças e faz várias outras medições. É uma pesquisa que a gente tá em campo pela Science no Brasil todo. Essa aqui foi outra que foi feita para anticorpos no sarampo. Então, todas essas pesquisas são pesquisas domiciliares por amostra de domicílios, que tem planejamento, expansão, treinamento, desenvolvimento do questionário, todas as nossas coisas. Essa foi uma que nós fizemos recentemente também. Essa eu não estava envolvida, várias delas eu não estava, que foi com a agência nuclear, da Central Nuclear de Angra, que nós fizemos, a Science fez uma pesquisa para a Central Nuclear de Angra 20 anos atrás, e eles precisavam refazer o estudo do impacto ambiental em torno da usina Angra 3 e entrar em contato com a Science, que fez através dos seus associados, de novo, porque a gente tem pessoas, inclusive, que são da área geocientífica. Temos, inclusive, um grande pesquisador que era da época do projeto Radam Brasil, que era o primeiro projeto de satélite brasileiro. Essa última pesquisa que eu vou tratar aqui foi uma pesquisa que nós fizemos, que eu participei pessoalmente, com a Universidade de Stanford. Era uma pesquisa que tratava de condições de trabalho na agricultura. A gente tinha uma amostra de domicílios, na qual a gente precisava fazer um screening e saber se naquele domicílio, em áreas que eram áreas onde tinha uma pessoa do Ministério do Trabalho que era da equipe de pesquisadores, ele sabia identificar áreas, né, essa informação é pública, onde tem mais processos de trabalho escravo. Então, era Maranhão, Piauí, Tocantins, eu acho que teve também uma área da Bahia. E aí a gente fazia screening, se a pessoa se tinha alguém no domicílio tinha trabalhado há menos de 5 anos em alguma terra que não era da pessoa, da família, quer dizer, tinha sido empregado na terra de alguém, era um vasto questionário, era um questionário internacional que a gente traduziu sobre as condições de trabalho dele, sobre as condições da família dele, enquanto ele estava trabalhando, e para criar indicadores de trabalho, condições de agricultura, inclusive chegar a questões de trabalho escravo, né? Bahia, Maranhão, Piauí e Tocantins. E nós fizemos essas entrevistas e os resultados estão no nosso site, com um grupo de trabalho internacional de Human Trafficking. Aqui, mais uma vez, pesquisa quantitativa, ela dá conta de problemas complexos, tá? E essa é a última, que nós estamos agora, no momento, em campo, fazendo também para Niterói, para a Prefeitura de Niterói. Quem for no site da Prefeitura de Niterói, Observa Niterói, nós estamos no campo com uma pesquisa domiciliar para coletar 15 mil entrevistas para Niterói. O meu próximo slide está preto, gente, mas eu vou dizer por quê. Eu vou passar para vocês e depois, porque é um link de um vídeo, eu vou parar, tá, gente? É um link de um vídeo que fala sobre estatísticas públicas. O link é de 2015, quando estava se falando, vou parar de compartilhar, quando ainda estava se tratando das questões de desenvolver os indicadores dos ODS, e o vídeo tem 3 minutos e pouquinho, ele é lindo, recomendo verem, porque toda vez que eu vejo eu me emociono, sou suspeita. Desculpa ter passado do tempo, eu acredito que eu passei, mas foi um prazer estar aqui falando para vocês. Denise, obrigado, querida. Obrigado, sim. Valério... Deixa eu ver se eu abri a câmera aqui no notícia. Estão me ouvindo? Estamos. Eu quero que a Denise olhe os meus agradecimentos dos meus olhos. Não são bonitos como os seus, tá? Vou tirar os óculos para te olhar bem. Denise, brigadíssimo.
Acho que está na hora certa, né? Certinho, tem que se preocupar. Riqueza de informação, de experiência, né? Alguém tem pergunta para fazer ou não? Gostaria de fazer alguma pergunta? Alguém no início da apresentação dela tinha levantado a mão. Nelson de Carvalho. Nelson. Deixa eu ver aqui, eu não prestei atenção nisso. Ele tinha levantado a mão. Bom, Nelson. Ele vai estar se manifestando ou não? Não. Não. Denise, fala um pouco mais, um minutinho. Por que é difícil trabalhar com Big Data? Em que sentido? Nós temos hoje toda uma infraestrutura computacional que não tínhamos na nossa época de doutorado. Isso. Então, olha só. Tecnicamente, se você me perguntar sobre computação, isso tudo não tem problema. Até porque, se você imaginar que, por exemplo, você pensa no IBGE. O IBGE processa censo desde 1960. Então, processa 200 milhões de informações complexas desde 1960. Então, problema de tamanho e de questão de computação não é. O que acontece é, primeiro, você está com um dado que você tem... Ele é muito específico. Então, você fala assim, não, eu tenho dado do Facebook, ou eu tenho dado da telefonia, eu sei onde a pessoa foi ver. Então, que tipo de estatística eu consigo tirar desse dado? Eu consigo tirar a estatística se eu tiver, como tem um colega nosso que é da Estônia, se eu tiver na Estônia, que é desse tamanho, eu consigo, com os dados de telefonia, fazer estimativas de migração. Entendeu? Eu consigo fazer estatísticas de turismo. Agora, você pensa no IBGE para tirar umas estatísticas dali. Não é lidar com dado tecnicamente, não é o computação. Eu tenho várias empresas de telefonia, tá? Então, eu tenho que ter acordo de todas as empresas de telefonia, eu tenho que receber aquele dado, eu tenho que ter autorização para usar aquele dado, e daqueles trilhões de dados, eu tenho que ter uma pergunta para responder sobre aquele dado. E eu vou responder só uma, talvez, que é a relação à mobilidade. Então, cada trabalho com o Big Data é de técnica para fazer. É a relação do que ele pode dar, de como ele pode estar disponível, dos níveis de qualidade para o uso da estatística oficial. Então, se você for lá no Hub da ENSE, você já vai ver vários pontos onde já tem gente trabalhando. Por exemplo, o Big Data, o IBGE já trabalha para coletar passagens, entendeu? O NIC.br tem uma dissertação de São Paulo, da USP, uma Ana Gabriela, uma aluna da USP, do mestrado da USP, estatística do IBGE, ela ganhou um prêmio internacional do ISE, porque a dissertação dela de mestrado era, usando Big Data, assim, ela fazia web scrape dos dados de empresas na internet para poder classificar a atividade da empresa, porque o IBGE tem que publicar estatísticas de acordo com a atividade da empresa. Empresa, comercial, restaurante, serviço restaurante, empresa comercial de venda de tecido. E ela fez uma análise de como que ela podia fazer isso coletando Big Data. Então, assim, não é que você não consegue fazer tecnicamente, mas ele não dá o nível de qualidade e estabilidade que você precisa para a estatística oficial ainda, em muitos casos. Ótimo, obrigado, entendi. Então, achei que na hora que você falou, fiquei meio pergunta, né, na minha cabeça, mas está claro para mim. Temos agora perguntas escritas. Raidonal, você quer tomar a frente disso daí? Por causa do tempo, você controla isso aí? Tem uma pergunta da Luana Azevedo. Ela pergunta. Tem duas, né? Vou começar pela Luana, que eu estou vendo aqui. E depois o Matheus Mireles. Eu também tenho uma pergunta depois, Denise.
Luana, sim, já me deparei com situações onde a pergunta ela é indevida e você descobre depois. E às vezes ela é indevida num detalhe, tá? Uma das coisas de prevenir é teste piloto. Teste piloto de pesquisa é essencial. Quer ver um exemplo básico? A gente estava fazendo agora essa pesquisa de Niterói. E então todas as secretarias de Niterói pediram temas que tinha que estar no questionário. O questionário tem mais 160 perguntas. E aí uma das secretarias trabalha com políticas para emprego, né? Para mercado de trabalho. E aí eles tinham a gente colocou uma pergunta, também sempre se seguindo um pouco pelo questionário do IBGE, porque é um padrão, de por que a pessoa não, se ela não estava trabalhando, se ela não tinha procurado trabalho, por que ela não tinha procurado trabalho. E, olha, vimos e revimos o questionário, esquecemos um item pequeno, que era a pessoa não procurou porque não quer. Entendeu? A gente botou vários lugares porque não quer. Né? Nós não escrevemos assim, mas é isso. Eu não estava procurando. Eu não procurei porque eu não quis, né? Porque eu não queria procurar. Eu não estou interessado. E aí botamos o teste piloto e veio a supervisora da pesquisa. A gente tem vários supervisores que falaram no início: olha só, eu acho que está faltando um item aqui nesse nível de resposta, está indo tudo para outros. Eu falei, meu Deus, é mesmo. E olha, eu vi o questionário, uma especialista de mercado de trabalho viu o questionário. Então, testes de questionário é muito importante. A outra coisa também é que há literatura sobre isso. Então, a gente tem como se fosse algumas coisas que é sabe, checkpoint? Outra coisa assim, questão onde você pergunta duas coisas juntas. Né? Você fala assim, você visita, você não... você come peixe e carne congelado? Ué, é só peixe? Eu como peixe congelado, mas tipo assim, congelado que eu digo assim, eu compro e congelo para consumir. Mas eu posso comprar peixe e congelar para consumir depois, mas não comprar carne para congelar para consumir depois. E se eu fizer um e não fizer outro? Então, teste de questionário é algo assim muito importante. E dá errado. Você pode acreditar que está errado e a gente só repara quando está no campo se não fizer piloto. Então, pode fazer vários níveis. Primeiro, você faz e pede várias pessoas para responderem, para fazerem. Depois, você faz com o tamanho de amostra. Depois, por exemplo, na pesquisa de Niterói, nós tivemos uma pesquisa piloto em 10 setores censitários, com 12 entrevistas em cada uma. Então, nós fizemos 120 entrevistas na pesquisa piloto. O Matheus, falando nessa questão de entrevista, o Matheus pergunta uma coisa importante, que é verdade, Matheus. Coleta de dados primária, ela é cara, trabalhosa e longa. Em especial para quem está num programa de pós-graduação. Num caso de mestrado, é quase impossível, porque não tem nem tempo de você entre começar uma coleta, terminar uma coleta e fazer a sua... Num doutorado, você tem mais tempo para fazer isso. Mas ela é cara. E é verdade. E isso é verdade. Então, assim, a primeira coisa, e mesmo em grandes pesquisas, quando a gente tem recurso, a primeira coisa que se faz é você procurar os dados que estão disponíveis sobre aquele tema que não sejam de coleta. E hoje em dia, eu diria que você consegue fazer amostras menores de coleta não probabilística e tentar usar métodos que estão disponíveis para calibrar por uma amostra grande. A professora Maria Luísa Daense, a gente teve um evento de estatísticas oficiais ano passado, grande, porque o ISE tem, International Association for Official Statisticians, e ela estava justamente com uma questão dessa. Ela tinha uma pesquisa que foi com uma coleta menor, até voluntária, e ela tentou fazer uma calibração dos resultados com uma amostra maior. Então, se isso é uma área que te interessa, tem pessoas com quem você pode fazer parceria para fazer isso. Mas eu não vou mentir para você. Numa pesquisa, o trabalho de campo, entre treinamento, faz o campo
e devolve os questionários, é a parte mais longa e mais custosa financeiramente de uma pesquisa. É verdade. Ótimo, obrigado. E agora, Raidanal, a sua? Denise, muito obrigado pela apresentação. Algo que eu venho trabalhando, na realidade não trabalhando, lendo, tentando entender, é a questão da privacidade da informação. Como que você vê nessa época, nessa era nova de tecnologia, o uso de privatização do dado para esse tipo de pesquisa? Você quer continuar ou quer que eu comente? Não, gostaria que comentasse, por favor. Então, olha só, é a área de privacidade e confidencialidade que tem umas duas coisas, elas têm uma diferença, né? Privacidade é seu e confidencialidade é do uso do dado, né? Tem muito material e muita pesquisa, como você mesmo já está vendo, né, professor Randall, na área de Statistical Disclosure Control. Então, você vem desde os debates, que são como a gente fala, epistemológicos, né, que são os debates conceituais e da ética, até o de métodos, que é o métodos que tem de fazer formas de tabulação ou perturbação dos dados para evitar o reconhecimento por um intruso, tá? A gente trabalhou há pouco tempo agora, a gente representou até na Examp, com o pessoal que foi do Comitê de Informática do Brasil, né, o Núcleo de Informática do Brasil, métodos para proteção de sigilo e pesquisas econômicas, né? A ENSE tem duas teses, a Maísa, ela orientou duas teses de duas pessoas do IBGE, que é o Bruno Freitas e a Samila. E são duas teses em controle estatístico de qualidade. E a gente, na área da estatística, que é o sigilo, que já é o dado coletado, e como você vai publicar ou usar, isso a gente tem muita coisa feita e pode trocar com você. Na área anterior, que é a área da discussão da privacidade, não é o meu saber, mas tem muita gente trabalhando com isso. Só que tem métodos de controle estatístico de confidencialidade que, às vezes, as pessoas que trabalham na área da computação nem sabem que existe. Então, como muita gente da ciência de dados vem das áreas de engenharia e computação, não conhece a literatura de Statistical Disclosure Control, que é uma área, uma literatura antiga, inclusive, já tem décadas. Certo, Denise, muito obrigado. Era nessa mesma direção que a gente está repensando, ou seja, as pessoas que vêm trabalhando na área de estatística, na realidade, né? Isso. Na área de confidencialidade, privacidade de dados e assim por diante. Eu conheço pouquíssimas pessoas aqui no Brasil fazendo isso, eu acho. No Brasil não tem quase ninguém. Tá certo. Olha uma grande área aí, hein, professor? Bom, pessoal, não sei se alguém mais tem alguma outra pergunta. Bom, não temos perguntas. Vamos agradecer, professora Denise, muito obrigado pela participação. Eu só gostaria de solicitar duas coisas. A primeira é que, se por gentileza nos disponibilizem o material de sua apresentação, acho bem legal, ficou muito legal, muito interessante. E a outra pergunta é que a gente gravou internamente a apresentação e gostaríamos de saber se é possível que essa apresentação seja colocada online. Pode ficar à vontade. Tá bom. Muito Tem obrigado. autorização total. Na verdade, é uma honra. Obrigado, Denise. Professor Valdério, deixo agora a palavra. Obrigado, Denise. Agora, pode filmar agora, não precisa filmar o que eu vou falar, mas não, porque alt. Olha, Denise, lembrando aquela história da escola de séries temporais, é engraçado. Na verdade, foi o Rau, acho que falou. Iniciou com uma apresentação do coral na igreja, o coral da UFES, e terminou uma balada lá.
E aí eu fui ao Chile, os professores que eu nem lembrava que estavam na Este. E as pessoas que lembraram para mim, eu achei tão engraçado. Eu fiquei pensando, mas por quê? Né? Porque ciência, todos os eventos promovem ciência, discussão,